Muito bem, pessoal, boa tarde. Então, hoje vamos começar mais uma webconferência sobre crimes contra a incolumidade pública, sendo que serão debatidos os tipos penais que faltaram. Então, nós fizemos já 3 webconferências sobre esses crimes contra a incolumidade pública, porém, nós temos alguns tipos penais que faltaram, na hora do debate, na hora de falarmos. Então, na sequência, dando, essa continuidade, novamente, crimes de perigo comum, nós já comentamos, crimes contra a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos também, e dos crimes contra a saúde pública, faltaram, alguns tipos penais a serem debatidos, eis que na última webconferência nós iniciamos já diretamente com o artigo 280, faltando, falar sobre epidemia e outros tipos penais, envenenamento da água, corrupção de água ou corrupção de substância alimentícia ou medicinal. Então, faltaram assim alguns tipos penais para que pudéssemos terminar efetivamente, este título e também este capítulo número 3. Bom, nós estamos apenas recapitulando, o capítulo 3 ele envolve desde o artigo 267, novamente, a falar sobre isto, desde o artigo 267 até o artigo 285, os tipos penais que faltaram a ser debatidos, nós temos aí o 267, epidemia, nós não fizemos ainda nenhum comentário, o 268, infração de medida sanitária preventiva, o 269, omissão de notificação de doença, envenenamento de água potável, corrupção ou poluição de água potável, falsificação, corrupção, adulteração de substância ou produto alimentício, e assim por diante, até o artigo 279. Tá? Então, esses tipos penais faltaram para a explicação necessária. Bom, nós temos para fins didáticos, também nós já comentamos, temos ali doença, do artigo 267 a 269, água potável, envolvendo água potável ou substância alimentícia, terapêutica medicinal, do artigo 270 ao artigo 279, e os profissionais da saúde, do artigo 280 a 284. Profissionais de saúde, nós já fizemos comentários anteriores. Bom, quanto a doenças, para fins didáticos, doença, nós temos causar epidemia de doenças contagiosas por meio de germes patogênicos, 267, praticar infração de medida sanitária preventiva, destinada a evitar propagação de doença contagiosa, 268, omissão pelo médico de notificação de doença compulsória, que é o artigo 269. Então, esses 3 tipos penais envolvem o quê? Envolve doença, transmissão de doença por germes patogênicos. Germes patogênicos que podem ser vírus, germes patogênicos podem ser micro-organismos, germes patogênicos podem ser fungos. Então, quando envolve germes patogênicos, ok? Nós temos 267, causar epidemia, ou seja, espalhar a um grande número de pessoas uma doença, mediante propagação de germes patogênicos. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Então, a pena vai para de 20 a 30 anos. No caso de culpa, havendo parte culposa, a pena de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. Bom, o que vem a ser epidemia? Então, epidemia é a manifestação de uma doença infecciosa, contagiosa, que ataca rapidamente numerosas pessoas em determinada região. Isto é a epidemia. A conduta típica é em provocar epidemia, propagando, difundindo por qualquer meio germes. Como eu falei, o que vem a ser germes? Nós temos aí micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, etc. Patogênicos, que causam doença, que venham agredir a saúde, que venham atrapalhar a saúde da pessoa. Admite-se a forma tentada. Se houver dolo voltado à morte de pessoas determinadas, aí estaremos lá na forma qualificada do homicídio. É claro que a epidemia, a intenção, o dolo é espalhar a doença. Agora, se dessa doença houver morte, aí nós temos a forma qualificada do parágrafo 1º. Tá? Todavia, se a intenção da pessoa, se o dolo do agente é realmente matar uma pessoa ou matar um número determinado de pessoas, aí nós vamos cair lá por homicídio. Então, assim, o parágrafo 1º do artigo 267 nada mais é do que um préter dolo. Ou seja, a intenção, o dolo, é espalhar a doença. Porém, se resultar uma morte, a pena será de 10 a 30 anos, será de 20 a 30 anos, porque aí no caso a pena é em dobro. Se resultar então uma morte, se resultar 2 mortes, resultar 10 mortes, resultar 100 mortes, a pena continuará sendo a mesma, de 20 a 30 anos, nos termos do parágrafo 1º. Porque neste caso do parágrafo 1º é um crime pré-ter doloso.
Teremos configuração diferenciada se o dolo for de homicídio. Aí é diferente. Podem ver, se houver dolo voltado à morte de pessoas determinadas, aí teremos, né, o artigo 267, mais, né, no caso, o homicídio qualificado. Ou até mesmo somente o homicídio qualificado, dependendo de cada caso concreto. Se for a intenção de determinar, né, exterminar determinado grupo, aí nós temos o genocídio. Aí o genocídio aí é crime da Lei 2889/56. Bom, é crime hediondo com resultado morte. Então, o artigo 267, na sua configuração, parágrafo 1º, é crime hediondo. Então, deixar bem claro que o parágrafo 1º do artigo 267 é um crime pré-doloso. A intenção do agente é espalhar a doença, né, mediante germes patogênicos. Agora, se houver 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 mortes, a pena será de 20 a 30 anos, porque a pena é aplicada em dobro. Se houver dolo determinado a pessoas determinadas, aí nós teremos a configuração do homicídio. Poderemos ter 267 mais homicídio ou, se não, somente o homicídio, dependendo de cada caso concreto, ok? Na sequência, nós vamos encontrar, então, o artigo 268, né, que é infringir, né, determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então aqui é realmente não acatar, não obedecer, né, é uma desobediência especial, é uma forma, né, de desobediência. Então é infringir determinação. Tem que haver uma determinação do poder público não cumpre essa determinação. É uma desobediência especial. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a função de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Então vamos ver o que consiste este artigo 268. Consiste em violar, né, por ação ou omissão, determinação, não mera recomendação, conselho ou advertência constante de regulamento, norma penal em branco, do poder público, autoridade sanitária competente, que se destina a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É um crime de perigo presumido e consuma-se com a violação, mesmo sem a necessidade de introdução da tal doença. Exemplo, né? Carne abatida e transportada em desacordo com determinação legal. É claro, o abatimento de carne clandestina, existe uma série de determinações de vigilância sanitária e especialmente o transporte de carne, né, clandestina. O transporte de carga também tem uma série, né, de observações, uma série de determinações ao transporte de carne de um lado para o outro, desde, por exemplo, refrigeração adequada, e que, se não for devidamente observado essas normas de transporte, poderá sim configurar o artigo 268. Tá? Aqui envolve toda e qualquer determinação do poder público, inclusive, por exemplo, transporte de animais vivos, para evitar, né, espalhar doenças contagiosas e assim por diante. Tá? Então é toda e qualquer determinação do poder público. Na sequência, nós vamos encontrar um crime omissivo, deixar o médico. Nesse caso, é o médico, né, como diz o pessoal assim do interior, né, médico de gente. Né? Então, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. O artigo 269 não envolve o dentista, não abrange o médico veterinário, não abrange o farmacêutico, é um tipo específico para o médico. Então, deixar o médico. Basta omitir, se é um crime de omissivo próprio, basta o médico, né, deixar de denunciar a autoridade pública. Também, nesse caso, vamos encontrar, né, uma norma penal em branco. Por quê? Porque é óbvio que doença cuja notificação é compulsória. O Código Penal ele não estabelece quais são as doenças de comunicação compulsória. Por isso que é uma norma penal em branco, há necessidade de ser complementada por outra. Neste caso, se o médico simplesmente deixar de denunciar, teremos então a detenção, né, sujeita a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Neste caso, então, os profissionais de saúde têm o dever, né, de acordo com a Lei 9.259 de 1975, de informar a autoridade sanitária a ocorrência de doença de notificação compulsória, constante em lista específica. Para o médico, então, a omissão implica em crime próprio. Trata-se de um tipo penal, né, norma penal em branco, pois a lista de doenças consta em uma portaria do Ministério da Saúde. Esta portaria ela poderá, inclusive, ser complementada pelos estados e pelos municípios, de acordo com doenças regionais.
desde que sejam consideradas graves, né? Então, o crime consuma-se com o fim do prazo estabelecido no regulamento para a notificação. Cada doença tem um prazo específico, né? Impossível a tentativa porque é um crime omissivo próprio. Exemplo de doenças, né? Alguns exemplos retirados da portaria. Temos ali a cólera, a coqueluche, a dengue, a difteria, doenças de Chagas, casos agudos, doenças, né? Meningite, febre amarela, febre tifoide, hanseníase, hantavírus, entre outras, né? São doenças previstas em portaria do Ministério da Saúde. As autoridades estaduais e municipais podem, como eu já falei, acrescentar outras doenças, né, como, por exemplo, febre maculosa, transmitida pelo carrapato difundido pelas capivaras selvagens. Então, pode, né, haver novas doenças desde que estejam previstas em regulamento próprio. É um crime omissivo próprio também. Na sequência, né, dando continuidade, vamos encontrar o próximo tema, o próximo tópico do capítulo 3, né, que trata da água potável, substância alimentícia, terapêutica ou medicinal. Então, nós temos desde o artigo 270 até o artigo 278, né, que trata, então, de água potável, substância alimentícia, terapêutica ou medicinal. Por temas, né? Então, primeiro ali 270, envenenamento de água potável ou de substância alimentícia medicinal. Então, o legislador ele estabeleceu lá no artigo 270 envenenamento. Já no artigo 271, 272 e 273, de acordo com a substância, né? Por exemplo, 272 ou 271, corrupção ou poluição de água potável. Então, corrupção é estragar, né, sujar a água potável. Poluição, sujar a água potável. Já o artigo 272 trata de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício. Já o 273 é falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, pode perceber que no artigo 270, envenenamento, enquadra a água potável, substância alimentar. Então, corrupção no 271 de água potável, no 272 substância alimentícia e 273, então, medicamento ou terapêutico. Já o 274, então, emprego no processo proibido de substância não permitida. 275, invólucro ou recipiente com falsa indicação. 276, vender produto nas condições dos dois artigos anteriores. 277 e 278, medicamentos de acordo com receita médica. Vamos na sequência, então. 270. Envenenar a água potável, né, de uso comum ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Reclusão de 10 a 15 anos. Parágrafo 1º. Está sujeito à mesma pena quem entrega, consumo ou tem em depósito para fins de ser distribuída água ou substância envenenada. Tem também a modalidade culposa, né, se o crime é culposo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Bom, a conduta aqui consiste em envenenar a água potável, água pública ou particular, ou substância alimentícia ou medicinal, né, destinada a consumo a um número indeterminado de pessoas. Né? Se a vítima for determinada, o crime poderá aí configurar, né, homicídio qualificado, genocídio até lesões corporais. Tá? Então aqui é no sentido de envenenar a água potável, água destinada realmente ao consumo humano, tá? Então nós temos veneno, é qualquer substância com potencial de matar. Então todo tipo de veneno, né, desde pode ser veneno de rato, pode ser veneno de lavoura, pode ser veneno agrícola, pode ser qualquer tipo de substância que seja capaz, né, de matar, de tirar a vida. Água potável é água tratada, como já falei, ou também aquela destinada a cozinhar ou beber. É claro que, em regra geral, água potável é água tratada, mas também pode acontecer, por exemplo, né, em localidades em que se tem água de poço artesiano, é claro que esta água, então, ela é destinada a cozinhar ou beber, ok? Substância alimentícia é destinada à alimentação humana, já a substância medicinal tem finalidade a cura ou a prevenção de doenças. Quanto à corrupção da água, né, nós temos, então, se o envenenamento com creolina, né, a água tornou-se de impossível consumo. O crime será, então, de corrupção de água potável. Veja a diferença, aqui nos 270 é envenenar a água, ou seja, colocar substância capaz, né, que tenha potencial de matar. Agora, se eu sujar a água, se eu estragar a água potável com outro tipo de substância que não tem potencialidade de morte, para que venha tirar a vida da pessoa, pode configurar outro crime, como, por exemplo, o artigo 271 do Código Penal.
Envenenar a água com produto agrícola de Focol, né, de Cofol, constitui o crime do 270, que daí realmente é envenenamento. Tá? Veja um detalhe que aqui o sujeito passivo é a coletividade. O sujeito passivo aqui é um conjunto indeterminado de pessoas. É o artigo 270. Ok? Um conjunto determinado. Se houver intenção de matar pessoa determinada ou um grupo determinado de pessoas, aí eu vou estar lá no âmbito do genocídio, ou vou estar no âmbito do homicídio, ou o âmbito da própria lesão corporal, se a intenção era aquela mesmo, causar alguma lesão grave. Ok? Então nós temos 270. Vamos na sequência 270 ainda, então, continuando. Água potável, então, corromper, esse é o 271. 271, que é corrupção de água potável, tá? Esse é o 271 realmente. Bom, o que vem a ser água potável? Então, corromper é estragar, poluir é sujar a água potável, né? Água potável, como já falei, é água tratada ou destinada a cozinhar ou beber. E se o artigo 270, então, envenenar, aqui não, aqui é corromper, aqui é estragar, aqui é sujar a água destinada a cozinhar ou beber, ou água tratada. Bom, substância alimentícia, corromper, 271, estragar, falsificar, né, imitar ou adulterar, mudar sua essência para pior. Substância alimentícia, né, tornando-a nociva à saúde, ou reduzindo o valor nutritivo. Isso vai estar no artigo 272. E nós temos depois substância terapêutica medicinal, já no 273. Falsificar, imitar, corromper, estragar, adulterar, mudar sua essência, produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, 273. Produtos equiparados, como cosméticos ou de saneamento ou de uso diagnósticos, 273, parágrafo 1º. Comerciar produtos terapêuticos e medicinais sem registro ou em desacordo com o registro no órgão competente, ou de procedência ignorada, ou de valor terapêutico reduzido, 273, parágrafo 1º, letra B. Né? No artigo 273, todos são hediondos. Então, no artigo de envenenamento, no 271 nós temos o que? Corromper a água. No 272, corromper, falsificar, adulterar a substância alimentícia. 273, corromper, falsificar ou adulterar substância então terapêutica ou medicinal. Bom, temos então 271, corromper, que é estragar, poluir, que é sujar, água potável de uso comum particular, tornando-a, né, imprópria, né, para consumo. Ou nociva à saúde. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Se o 270 é envenenar, aqui não, aqui é estragar a água, né? Pena, parágrafo, modalidade culposa, parágrafo único, se o crime é culposo, detenção de 2 meses a 1 ano. Então, consuma-se o quê? Consuma-se quando a água, né, deixa de ser potável, ela se torna imprópria ou nociva. Admite a tentativa. Água potável, né? Em se tratando de poluição lançada sobre águas não potável, haverá o crime do artigo 54, caput da Lei 9.605/98. Tá ok? Por quê? Porque daí não é água potável. Água de rios e de lagos não são águas potáveis. Então, águas de rios e de lagos, neste caso, né, águas de rios e represas não são potáveis. Então, devendo passar por processo de filtragem e decantação para a retirada de sujeira, coliformes fecais e micro-organismos. A poluição de tais constitui crime contra o meio ambiente. Então, estragar, sujar água de rios e lagos constitui crime do meio ambiente. Tá? O artigo 271 ele trata então de água potável, aquela água que é destinada então a consumo, né, humano. Ok? Temos aqui na sequência então o artigo 272, como já foi falado várias vezes, né, aqui é a substância alimentícia. Então eu tenho assim: corromper, né, adulterar, falsificar, adulterar, né, alterar, substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nociva à saúde. Vejam, tornando nociva à saúde. Ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em seu depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega, consuma a substância alimentícia ou produto falsificado, corrompido ou adulterado. Está sujeito às mesmas penas quem pratica, né, as ações previstas neste artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico. Modalidade culposa, se o crime é culposo, detenção de 1 a 2 anos. Bom, tem que chamar a atenção do 272 porque nós temos ali, inclusive eu coloquei em negrito, tornando nociva à saúde, tá? Então,
tornar nociva à saúde. Tem que haver, né, essa questão, né, de tornar nociva à saúde. Se não houver nocividade à saúde, trata de crime de relação de consumo, com a incidência do artigo 7º, inciso 9º da Lei 8.137/90, que estabelece o seguinte: vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Tá? Detenção de 2 a 5 anos ou multa. Então, a redação do artigo 272 ela é posterior e tem pena maior, de modo que prevalece então a sua incidência em relação ao delito da Lei 8.137. É um crime de perigo e necessita, neste caso, de nocividade à saúde. Então, o artigo 272, para não configurar um crime de relação de consumo, há necessidade efetiva de que seja nocivo à saúde. Então, esta alteração, esta falsificação, né, tem que ser nociva à saúde. Se não for nocivo à saúde, nós vamos cair, então, na lei de crimes, né, de relação de consumo. Exemplo, eu coloquei alguns exemplos, né, adicionar água ao leite, né, utilização de ingredientes deteriorados, adicionar serragem queimada, café, etc. Desde, claro, que venha a ser nociva à saúde. Né? Se não for nocivo, cai dentro dos crimes de relação de consumo. Bom, na sequência aqui eu tenho falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Bom, volto a dizer, né, o artigo 273 ele é crime hediondo, por completo. É o produto destinado à cura, ou medicinal, que é o remédio, incluindo, né, todos os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes, higieniantes e os de uso em diagnóstico, né, que estão lá no parágrafo 1º, letra A. Inclui moderadores de apetite, anabolizantes, anestésicos, analgésicos, etc., todos eles. É um crime de perigo presumido, pois não se exige que seja nocivo à saúde. Tá? Não se exige do artigo 273, né? Basta a conduta. Consuma-se com a simples conduta, né? A falsificação, a corrupção, a adulteração, né? Mesmo sem consumo, admite tentativa. A proibição aos produtos sem registro sanitário, quando exigido, em desacordo com a fórmula registrada, quando exigida. Se as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização com redução do seu valor terapêutico, atividade de procedência ignorada e os adquiridos de estabelecimentos sem licença da autoridade sanitária competente, quando exigido. Então, nós temos aqui algumas figuras, né, equiparadas. Né? Por exemplo, vender produtos sem o registro sanitário quando exigido, ou vender o produto sem indicação da sua origem, quando há necessidade de indicação. Então, nós temos aqui umas condutas equiparadas no parágrafo 1º, letra B. Veja que no parágrafo 1º, né, não há nenhuma forma de alteração do produto. Simplesmente, no parágrafo 1º, letra B, é a venda de produto, né, sem o devido registro, ou a venda do produto sem indicação da origem. Então, vejam que é uma conduta equiparada, considerado crime hediondo. Tá? Considerado crime hediondo. Bom, e nós temos também a modalidade culposa, né, no caso de culpa. Na sequência tem ainda, para o Superior Tribunal de Justiça, né, nós temos uma penalidade aqui, uma presença, né, de uma certa inconstitucionalidade. Então, para o Superior Tribunal de Justiça, a pena prevista do artigo 273, que é de 10 a 15 anos, de drogas que causa um mal maior à sociedade, tem uma sanção penal prevista de 5 a 15 anos. Desta forma, quando ocorrer a conduta delituosa constante do artigo 273, na modalidade dolosa, deve-se aplicar a pena prevista do artigo 33 da Lei 11.343/06. Então, é uma decisão do STJ de 2015 e realmente tem uma certa coerência, né? Porque se falsificar, né? Por exemplo, se falsificar, né, remédio analgésico, né? A pena é de 10 a 15 anos, né? É claro, a pena é de 5 a 15 anos, então aqui o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da proporcionalidade,
princípio da proporcionalidade, tá? A fim de estabelecer, então, dentro dos princípios, né, da dignidade da pessoa humana, né, dentro dos princípios da proporcionalidade da pena, então o STJ estabeleceu que este artigo estaria violando tais princípios constitucionais e, portanto, né, baseado na Constituição Federal, estabeleceu, né, que a penalidade a ser aplicada deverá ser de 5 a 15 anos, conforme prevê a lei do tráfico de drogas, tá ok? Então, por isso, inconstitucionalidade, por violar, né, princípios constitucionais. Não que ela venha, né, ser totalmente inconstitucional, declarada inconstitucional, a sua inconstitucionalidade, não. O artigo 273 ele está de acordo com o ordenamento jurídico, está de acordo com os preceitos constitucionais, todavia, o artigo 273 viola, né, os princípios da proporcionalidade, né, e os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da individualização da pena. Por isso que o STJ entendeu que deve, então, estabelecer a pena do tráfico de drogas, ok? Temos ali exemplos, né, exposição à venda de produtos sem registro no Ministério da Saúde, né, artigo 273, parágrafo 1ª linha B, inciso 1 do Código Penal, né? Aí o exemplo ali, o cacau, chocolate, né, produtos dietéticos, né, e assim por diante. Falsificar comprimidos, né, utilizando farinha de trigo. E nós temos ali tráfico de remédios para emagrecer, crime previsto no artigo 273 do Código Penal, a subtramina, né, sibutramina, ainda que seja permitido no território nacional, é proibido trazer sem qualquer tipo de autorização da Anvisa, apenas é permitido o seu uso, com acompanhamento médico e a sua venda com receita médica, né? Aí temos exposição para a venda de remédios para emagrecer também, configurando então como o crime, ok? Do 273. Na sequência, então, 274 e 275, emprego de substância proibida. Nós vamos encontrar, então, empregar, né, no fabrico de produto destinado a consumo de revestimento, gasificação, corante, aroma ou substância antisséptica conservadora que é proibida, né, pela legislação sanitária. Artigo 274. Produto destinado a consumo, né, vai empregar no revestimento, ou na gasificação, ou no corante, ou aroma, substância antisséptica conservadora que é proibida pela legislação sanitária. O próximo, 275, então, indicar, né, em invólucro, então aqui é indicar no invólucro, na embalagem ou no recipiente, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo, né, ou nele existe em quantidade menor que a mencionada. O artigo 275 do Código Penal. Aí tem também, né, do Código de Defesa do Consumidor. Mas só que lá no Defesa do Consumidor trata mais da propaganda. Veja só no artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Detenção 3 meses a 1 ano, né, e multa. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Bom, a diferença entre o 275 e o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor é que no 275 é específico, né, indicar em invólucro ou indicar em recipiente, né, a existência de substância que não está dentro do seu conteúdo, ou em quantidade menor. Já no artigo 66 é mais uma propaganda, é fazer afirmação falsa, né, uma propaganda enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica. Então, em linhas gerais, nós temos o artigo 66, mas de forma específica, tratando de invólucro, tratando de recipiente, né, em que não venha a condizer com o que está dentro do seu conteúdo, aí realmente é o artigo 275. Tá? Na sequência, temos então o artigo 276, 277 e 278. Bom, comerciar, né, produtos constantes no artigo 274 e 275 é o que estabelece o artigo 276. Então, nós temos ali 274 e 275. Então, nos artigos 274, 275 e 276, a exemplo do artigo 273, não exigem demonstração da nocividade do produto, né? Diferente lá do 272. Lá no 272 tem que apresentar a nocividade. Aqui não.
no artigo 274, 275, 276, não há necessidade de apresentar nocividade do produto, ok? Neste caso, 276 é aquele, né, é um crime próprio, né, é aquela pessoa, né, que venha comerciar, que venha colocar no comércio, que venha deixar à disposição de diversos número de pessoas mediante pagamento, claro, comerciar produtos, né, constante o artigo 274 e 275, ok? Então eu tenho ali comerciar, né, ceder ou ceder, no caso do 277, comerciar ou ceder substância destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos e medicinais. Nesse caso 277, eu sou fornecedor. O fornecedor, né, para alguém que vai realizar a falsificação. Eu sou fornecedor para alguém que vai então adulterar, para alguém que vai então transformar, vai corromper qualquer tipo de substância, né, que depois vai expor à venda ou que vai vender e assim por diante. Então nós temos assim exemplos, né, carne de cavalo para ser utilizada como carne de porco. Então vamos supor que eu seja o fornecedor, né, e eu entrego a carne de cavalo, né, para o açougue, e o açougue vai vender isto como se fosse carne de porco. Então, no caso, eu, né, sou o fornecedor, estou no 277. Folhas vegetais para falsificação de erva mate. Então, eu sou o fornecedor de folhas medicinais, para que outra pessoa venha a corromper, venha a estragar ou venha a colocar à venda, né, produtos corrompidos. Tá? Então, eu sou o fornecedor. Outra, cevada para falsificar café em pó. Então, eu sou o fornecedor, né, daquele que vai falsificar o café. Aquele que vai falsificar o café, se aquela falsificação, se aquela corrupção do café trouxer nocividade da saúde, aquele que falsificou, se trouxer nocividade, está no artigo 272. Agora, se ele adulterou o café, colocou à venda o café, né, mas não é nocivo, ele corrompeu o café, mas não é nocivo, aí é crime de relação de consumo. Bom, isto é aquele que corrompe, isto é aquele que falsifica o produto. Agora, quando aquele que fornece, sabendo que será utilizado na corrupção, sabendo que será utilizado na falsificação, este que fornece, aí é o artigo 277, tá? Fornecer margarina para falsificar manteiga. Então é o em desacordo com as normas de proteção vigentes, venda de aparelhos, né, de ginástica prejudicial à saúde, venda de veneno de rato de fabricação clandestina, não estejam enquadrados nos artigos anteriores. Podemos dizer até que aqui houve um esforço do legislador numa interpretação analógica. Por quê? Porque ele quis abranger, né, toda e qualquer outra forma, né, de utilização de coisa, substância que venha ou que venha causar prejuízo à saúde pública, tá, ok? Então, por isso o artigo 278. Já o artigo 279, então, foi revogado, ok? A esses artigos, né, então, nós debatemos até o momento doença, né, do artigo 267 a 269, fizemos o debate também quanto ao objeto material, água potável, substância alimentícia, terapêutico medicinal, do artigo 270, 279. Já nos que diz respeito aos profissionais de saúde, nós fizemos já comentários, né? Já numa webconferência anterior, né? Então, medicamento em desacordo com a receita médica, nós já comentamos anteriormente, exercício ilegal da medicina, né? O charlatanismo, o curandeirismo, e depois o artigo 285, que tem o aumento de pena. Este aumento de pena, né, ele aplica-se, né, a todo o capítulo 3, né, volto a debater esse assunto, a todo o capítulo 3 lá. Então nós temos, aplica-se o disposto no artigo 258, né, aos crimes previstos nesse capítulo, salvo quanto lá aos crimes, né, de epidemia 267. Então, desde o artigo 268 até o artigo 284, né, aplica-se esse artigo 285. O artigo 267 fica de fora. E o que diz o artigo 258? Só para recapitular, né? Sendo o crime doloso de perigo, né, resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada em metade. Se resulta a morte, aplicada em dobro.
No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Bom, o 258 podemos dividir em duas partes para melhor entendimento. A primeira parte, se resultar lesão grave, aumenta-se a pena da metade, né? E se resultar a morte, aplica-se a pena em dobro. Ok? Já na segunda parte, a modalidade culposa, se resultar qualquer lesão, inclusive a lesão leve, aumenta-se a pena da metade. E se resultar a morte, aplica então a sanção do homicídio culposo aumentada de 1/3. E assim, então, nós terminamos essa última parte que realmente faltava, né? E eu agradeço, então, a presença de todos aí. Qualquer dúvida, estarei na ferramenta Professor, ok?